Vamos falar sobre cervical. Vamos falar sobre essas dores nos ombros, sobre a sua depressão, sobre a tua tireoide, sobre o medo de se expressar, que é um conflito meu também. O medo, muitas vezes, de fobia social, de negócio de ser em público. E isso causa, às vezes, em você também hérnias na cervical e outras variantes que eu vou explicar agora, caso por caso. Então lembre-se que a cervical está no nosso pescoço. Ali tem 7 vértebras. Cada vértebra representa um conflito interno seu, tanto psicológico, quanto comportamental e quanto físico. Então, para cada pessoa tem uma variante diferente. Aquela pessoa que tem uma depressão profunda, mas não tem dor. Aquela pessoa que tem uma dor profunda, mas não tem depressão. Que, na realidade, é uma depressão escondida dentro da sua própria alma. Por isso que agora eu quero explicar algumas coisinhas para vocês. Lembre-se que na nossa cabeça, nós temos os órgãos de percepção. Audição, visão, olfato, paladar e tato. Ali está o órgão, a nossa cabeça, o órgão da nossa proteção. Por isso que muitas vezes, quando você vê algo, você julga sem estar dentro do problema e julga errado. O Confúcio, muitas vezes ele fala que 90% das provas circunstanciais, depois que apuradas, elas são mentiras. Então hoje a gente vê quantos inocentes estão enclausurados, estão presos. Por outro lado, 1000 vezes um bandido solto do que um inocente preso. E às vezes a gente não compreende que o mundo da terra é o mundo da lapidação. Então presta atenção. Então vamos falar sobre o quê? Cervical. A cervical, no nome técnico, o biológico, tá? É um conflito de desvalorização na nossa expressão, na nossa comunicação. Isso normalmente afeta o quê? Quando afeta, por exemplo, a C1. Afeta a língua, a cabeça, o cérebro, o ouvido e a hipófise. Isso está relacionado à depressão profunda, quando dói a C1, que é bem em cima na nuca aqui. O que faz fazer com que essa pessoa sinta? Desvalorizada, impotente, muitas das vezes tem melasma. Ah, mas você vai falar só do conflito que tem? Não, eu vou falar do conflito que gera também a sua desvalorização. Nós somos um campo toral, que seria a nossa energia vital, essa energia que é o tórax da nossa vida, que faz nós sempre estarmos em movimento. Então, quando você está numa desvalorização profunda, você está, às vezes, muitas vezes, com dor na nuca e no pescoço. Mas é fácil resolver esse conflito? Não, fácil não é, mas é prático resolver. O que é prático? Nas constelações Vidas Recorrentes, onde essa técnica foi desenvolvida por mim, a gente cria os 7 campos, onde nós temos 7 karmas de vidas acumuladas, desta vida e das outras 6 vidas passadas. Então nós nos tornamos vítimas inerentes da nossa própria adversidade. Por isso que é muito claro, sempre repito, um pai não morre pelo filho e nem o filho morre pelo pai. Cada um morre pelo seu próprio pecado que cometeu. Então não existe maldição de família, porque cada um é dono do seu destino. Se você nasce dentro daquela egrégora sistêmica, ali está o ambiente para você saber desenvolver o perdão, a gratidão, a compaixão, a benevolência, a fé, o altruísmo e muito mais o amor. E assim você consegue viver todas as vicissitudes. Ah, mas quando minha mãe ficou grávida de mim, ela não me queria. Você nasceu, você está aqui, está tendo a oportunidade de dar um novo sentido nessa história. Talvez numa existência sua, você foi a mãe da sua mãe e você não queria ela. E você abortou ela. E hoje ela nasceu para dizer sim, agora nós vamos zerar a nossa história. Quem vem sempre depois, vem para perdoar quem veio antes. Então sempre ame pai e mãe incondicionalmente. Mas se eu souber o que eles fizeram comigo no passado, eu não vou gostar, não vai gostar, por isso que você nasceu com o do esquecimento. Quando você compreender que a maior lei da criação do universo, a lei do perdão, dá uma face, dá outra face. E resolve o conflito. Mas isso é uma expressão, uma prosopopeia, uma hipérbole, uma mitomínia, que representa o quê? Mas será que tem que ser dessa forma? Não é exatamente dessa forma.
Não é quando alguém não gosta de você, você precisa ficar se humilhando o tempo inteiro para essa pessoa para dizer que você gosta dela ou ela gosta de você. Quais são os maiores conflitos no sistema familiar? Inclusive, ontem, a gente estava sentado com uns amigos aí conversando, daí um amigo meu tem conflito com a nora e tem conflito com o genro. Uma irmã dele é casado com um rapaz que ele não se dá com o rapaz. E a irmã dele o irmão dele é casado com uma menina que ele não se dá. É a Bíblia. Sempre terá conflito entre nora e sogra, genros, irmãos, filhos e pais. Por isso que normalmente, quando a gente está nesse sistema, você tem que entender, quando alguém fala algo e você não gostou, é aquilo que você tem que olhar para você. Ah, mas tem coisa que a pessoa Y fala para mim que eu não gosto. Se você está em paz com você, simplesmente exclua essa pessoa. Ou normalmente essa pessoa vai se excluir. Mas ela não vai se excluir porque ela não gosta de você. Porque ela queria fazer parte. Mas a vergonha que ela causou, agora eu não faço parte para mim não me humilhar ninguém. Eu não dou o braço a torcer. Agora lembra-se, uma coisa que faz nós nascermos no nosso sistema familiar é a falta de perdão. Então, se você continuar lutando contra teus erros internos, contra as tuas adversidades, sem perdão, você já criou um vínculo de voltar para o sistema familiar com aquela pessoa que está em dissonância com você, como o marido dela, como o filho dela ou ela sua filha. Por isso que os inimigos do passado vão nascer na nossa casa. É bíblico. E não é, você olha, mas só está na Bíblia, não é só na Bíblia. Ele tem todas as escritas imagináveis e inimagináveis do planeta. Porque nós estamos num mundo de regeneração, provas e expiações. E Deus fala assim, eu vim na terra para ser feliz. Não, você não veio na terra para ser feliz. Você veio na terra para vencer as suas vicissitudes. Ontem até a noite, eu recebi a visita de um casal maravilhoso aqui em casa, daí nós conversamos. E tem uma pessoa que veio ontem aqui, que morava num bairro específico em Cascavel. Um bairro, classe média não, classe normal, vamos dizer, não pobre nem rica, mas que se vive confortavelmente. Dessa pessoa falou uma coisa bem interessante. Lá nesse nosso bairro, Sérgio, uma coisa que eu admirava, pelo menos sexta e sábado, ou sábado e domingo, a gente dava 20 pila por pessoa, 20 reais por pessoa, porque pila, reais e cruzeiros e paus é tudo a mesma coisa, né? E daí o que acontece? A gente ia no mercado, comprava 3 cervejinhas para cada um, 3 quilos de carne, comia em 10 pessoas. E nós ficávamos lá conversando 7, 8 horas, dando risada na maior felicidade do mundo. E hoje eu vejo pessoas abonadas, pessoas que se acham a última bolacha do pacote, enclausuradas em mansões e passando necessidade espiritual, de amor, de gratidão e compaixão. Então, muitas vezes, nós temos que entender algumas coisas. Que dinheiro ajuda, mas ele não é a razão da felicidade. Pobreza é teu karma. Se você conseguir viver na pobreza, sem miséria, com sabedoria, a tua glória vai ser muito maior. Imagina você ter $1 trilhão no bolso e comprar o que você quiser. Que graça que tem, não existe luta. Você não precisa de obstáculo para transpor. Isso que gera os nossos conflitos internos. Por isso que muitas pessoas acham que viver em condomínio é seguro. Como se todas as pessoas que morassem fora do condomínio fossem assaltadas. E não é assim que funciona. Porque nós estamos sobre uma lei, a lei do karma. A lei do karma é uma lei que não é negociável. Você vai pagar por bem ou pagar por mal. Então, quando você tem esse conflito, está relacionado à cervical C1, está relacionado a relacionamentos aonde teve conflitos profundos. E isso vai afetar também na mulher. A ovulação, a estima, fobia social, não sou bom o suficiente, causa melasma, em função daquela memória associativa do passado. Perfeito? Agora vamos falar sobre outro tema? Vamos falar sobre a cervical 2.
é um conflito de perca de alguém do sistema familiar. De um filho, de um marido, de um pai que foi muito cedo embora, de uma mãe, ou de um parente querido. Isso vai afetar profundamente os olhos, os seios nasais e paranasais, a testa, a língua, o nervo óptico e auditivo. Por isso que algumas pessoas, muitas vezes, ficam surdas. Ontem eu fiz uma terapia de um rapaz e ele estava com 68 anos, que é a minha idade, e não estava escutando. Eu escuto perfeitamente. Tive problema de audição? Tive. Muita dor de ouvido? Tive. Porque quando você tem alguma percepção no teu eu interno, onde tem uma memória que foi tocada lá em você e machucou a tua alma, você vai falar, vou ter que ouvir menos. Porque está relacionado a uma memória celular sua, de uma existência sua, porque aquilo foi difícil para você olhar. Daí as pessoas falam assim, sim, mas eu muitas vezes trabalho no meio de muito barulho. Mas que tipo de barulho? Então todo piloto de Fórmula 1 teria que estar surdo, todo mecânico de Fórmula 1 teria que estar surdo, todo mecânico de Stock Car teria que estar surdo, porque o barulho é estrondoso o dia inteiro, sexta, sábado, domingo. E não é assim que funciona. Lembre-se que muitas vezes numa indústria, onde tem pessoas, cada 100 pessoas, 2 ficam surdas. Se elas não trabalhassem na indústria, ficariam surdas iguais. Porque não está o barulho da indústria, está o barulho da palavra que você fez, verbo. E quando aquela palavra foi falada para você, afetou você profundamente. Então isso aí está o quê? No teu eu interno, afetando o seu nível sutil espiritual, aonde a tua alma foi violada, dentro de um corpo físico, numa memória de vidas passadas. Daí o que acontece? Qualquer coisa que acontece, você vai ficar estrábico, vai ter problema seríssimo de visão, né? Vai ter problema de expressão e muitas vezes você não quer olhar algumas coisas, e algumas coisas acontecem e elas se tornam escuras para você. Isso vai trazer talvez também alguns outros conflitos de visão, infecção dos olhos, por exemplo, né? Agora vamos falar outro conflito. O conflito entre a C2 e a C3. Conflito de falta de comunicação entre mães e filhos. Isso gera o quê? Problema na bochecha, os ossos faciais, os dentes, a orelha, a laringe e a vesícula biliar. Conflito de desvalorização, estética e relação de contato. Isso está ligado sempre ao quê? Nas tuas memórias, aonde no teu eu interno, nas tuas vidas passadas, você não conseguiu superar aquela vicissitude. Você está vivendo aquela dor que você viveu atrás novamente aqui. Aquela dor já foi vivida. Então você dê a permissibilidade de aceitar com amor o desígnio do seu ser. Sim, agora aqui eu sou Sérgio Sanderson. Aquele personagem que eu vivi lá atrás, lá naquela existência, foi muito difícil. Eu sei como foi minhas últimas 3 vidas, as outras eu não lembro. E para mim foi fácil? Não foi fácil. A tua vida foi fácil? Também ela não foi fácil. Por isso que nós estamos nesse mundo para superar as nossas dores. Como é que a gente supera nossas dores? Compreendendo que tudo que lhe vem à mente é o seu karma. E o seu karma é tudo aquilo que você tem que superar em você, não no outro. Agora, todas as pessoas teriam o mesmo conflito de dentes. Vamos pegar um exemplo claro. Muitas vezes, você vê muitas crianças com problema de dentição. Eu fui uma criança e tive muito problema de dentição, muito problema seríssimo. De apodrecer da cárie assim, em 10 dentes. Fala, mas o problema dessa criança é não escovar o dente porque é muito doce. Não. Os dentes estão ligados, normalmente, à desvalorização. Por isso que crianças lá atrás, quando eram muito humilhadas, apodreciam os dentinhos da frente. Quando elas não podiam falar, apodreciam de baixo. Quando elas ficavam com ódio, apodreciam de cima. Que cada dente está relacionado a um conflito psicológico. Eu pego meus filhos nunca tiveram dente cariado. Uma cárie, uma outra. Meu irmão também teve alguns dentes cariados. E eu tive praticamente todos cariados. Tanto que tenho só dois implantes, o resto são todos dentes naturais.
Mas eu tive diversidade, só que tem gente que tem muito mais problemas que você possa imaginar. Sempre pela compreensão que você sai das suas dores. Não quer ser mais ou menor que ninguém. Você é único nesse cosmos. Então pare de ver essa desvalorização. Não culpe o doce. Ah, mas o doce não é bom. Não, lógico que não é bom. Porque o doce que até traz infecção no seu corpo, faz a ferritina aumentar, vai criar lá na frente outros problemas e outras adversidades. Entendeu? Então vamos relaxar essa C3 e compreender que tudo aquilo que você viveu é para você aprender em você. Vamos falar sobre outro conflito agora? A C4. Na mulher está ligado às trompas, acredita nisso? Ao nariz e a boca ao homem. Conflito de algo justo e compromisso. Aonde muitas vezes nesse conceito mental que foi vivido lá atrás, você foi excluída. Então você vai ter problema na C4. Muitas vezes vai ter problema de respiração. Vai ter problema muitas vezes de quê? Alergias profundas. Então hoje você está aqui para compreender que tudo que você tem em você é que ele tem que superar daquela memória celular que ela nunca vai abandonar você desde que você não acolha ela. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas seu Sérgio, como é que eu vou olhar para a minha dor? Ela não é minha. Não, a dor é sua, ela está em você, ela pertence a você. Lembre-se que não é todo mundo que tem o mesmo conflito. Cada conflito gera uma determinada dor no ser humano. Se eu for pagar meus exames, 50, 60 exames, 2 eu vou ter conflito. Nos outros 50 eu não vou ter conflito. Agora, você nos 2 que eu tenho conflito, você não tem conflito, você vai ter nos outros. Porque cada dinâmica nossa, do nosso pensamento, que gera nossas adversidades. Deixa eu lhe explicar uma coisa muito interessante. Nós, seres humanos, eu, você, geneticamente e biologicamente, nós somos 99,99% um igual ao outro. Perfeito? E no mundo existe a diferença de potencial. Negativo, positivo, preto, branco, forte, fraco, quente, frio, homem, mulher, alto, baixo. Essas diferenças fazem com que nós existimos hoje nesse mundo tridimensional, compreendendo que não existe a morte, como Jesus Cristo fala na Bíblia. A morte, ela não existe. Ninguém conhecerá a morte, porque você está sendo aqui manifestado pelo Espírito Santo, porque o teu corpo é da terra você veio e para a terra você vai. E o Espírito Santo que fez você, quando ele for embora, ele vai formar um outro ser. Por isso que existe ressurreição, não existe reencarnação. Você não volta à carne, porque a tua carne vai ficar no cemitério, vai virar vírus, microvírus e vai voltar para o estado natural. Perfeito? Vamos falar sobre um outro aspecto muito interessante. Vamos falar sobre a faringe, as cordas vocais, glândulas salivares e amígdalas. Aquela pessoa que tem o tempo inteiro dor de garganta, amígdalas inflamadas, muitas vezes cordas vocais, não consegue falar, é conflito de injustiça e conflito de deslocamento, abandono, onde muitas vezes as paredes da sua vida ficaram vulneráveis e sem esse corda de confiança você não sabe o que vai acontecer. Eu tenho um caso bem específico, para você ter noção. Uma vizinha minha tinha uma casa de 6, 7 milhões e o marido disse, amor, vamos vender a casa, vamos comprar 2 apartamentos e outra casa em outro lugar e vamos investir esse dinheiro? Ela falou, sim, vamos. Quando ela falou, vamos, ela ficou tonta, ela desmaiou, deu problema da garganta, infeccionou as cordas vocais e deu o marido dela, Sandra, o que pode ser isso? Eu falei assim, ela está acessando uma memória, num campo causal, onde ela chegou possivelmente um ancestral, que é o olho dela interno, num navio, e ela não sabia para onde ir. Naquele momento ela ficou, estou vulnerável, não sei o que vou fazer. Porque independente se ela vendesse a casa, ela ia ter dinheiro. Mas se ela vender a casa, ela estava sem casa naquele momento para comprar os outros apartamentos ou terrenos, né? Entendeu? As pessoas com aquele abandono. O que aconteceu? Fui lá, fizemos uma meditação para ela, entramos no campo causal, acessamos aquela memória, apagamos aquela memória, e onde tinha dor? Na lombar e na cervical. Desapareceu a dor espontaneamente. Porque se o teu corpo é formado de átomo, e o átomo,
é 0,1201% de matéria. 99,99% de energia, você é energia. Então como é que você vem me dizer que você fica doente? Se você é energia. Energia fica doente? Ah, a luz da minha casa está com disenteria. A lâmpada da minha casa está com dor de garganta. Não, você é energia. Então quando você está em energia, você acessa aquelas memórias do teu campo causal, aonde você se torna vítima inerente de você mesmo. Então vamos transpor essas memórias, vamos acessar a vida com doçura, ressignificar essa história e começar a compreender que principalmente as cordas vocais, as glândulas salivares, a amígdala, é um conflito de deslocamento. Conflito para encontrar algo que pode trazer segurança e assim você consegue ter uma verbalização, uma clareza mais na tua expressão. Todos os momentos imagináveis e inimagináveis. Tá? Vamos pegar a cervical entre a C5 e a C6. Conflito de desvalorização por não encontrar, muitas vezes, a argumentação certa para mim sair daquela luta que eu não consegui vencer. Vamos dar um exemplo. Num teu eu interno, hoje a gente vive muito isso também, aquela mulher que ficou grávida sem casar, por exemplo. Na memória dela, meu Deus, o que eu fui fazer da minha vida? Como se você precisava casar para fazer sexo ou precisasse casar para ter filho. Mas isso é um condicionamento social. Por isso que as crenças pegam o ser humano profundamente. Enquanto existir a religião de condicionamento, haverá escravidão mental. E você não pode mais viver essa dor. Porque o Jesus Cristo vive dentro de você. Jesus, eu sou. Cristo, luz, eu sou luz. Então você é a própria luz. Por isso que lá na Bíblia fala uma coisa bem clara. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, que é teu Espírito Santo. Porque na casa do Pai não entra carne, não entra sangue. Ah, mas é bom seguir as religiões? Lógico. Primeiro você tem que seguir a religião quando você aceita o Cristo interno seu com benevolência. Então você pode seguir qualquer religião, mas não seguir os doutrinadores, que muitas vezes eles falam a vontade deles, não aquilo que você precisaria ouvir. Então tenha discernimento, desenvolva sua consciência e nunca esteja circunscrito ao ponto de vista dos outros. Desenvolva a tua inteligência e tenha equilíbrio no desígnio do seu ser. Quer uma grande provação na vida? Sempre morar onde tem muitas pessoas que moram, vizinhos, condomínios. E daí você vai ver cada ponto de vista. Daí você vai ver normalmente que a tua paz interior é muito maior do que você possa imaginar. Tá bom? Vamos a outra aqui agora. Vamos ver a C6, cervical 6. Amígdalas, músculo do pescoço e ombros. Conflito de injustiça e desvalorização. Daí a pessoa fala para mim, José, não consigo levantar o meu braço. Eu vou lá, faço a triangulação que eu fiz do meu filho no ano passado. Ah, pai, estou com um problema no braço, estou com nódulo aqui também, que vai ser uma cirurgia. Eu falei, não, filho, é energia. O que acontece? Você está se sentindo desvalorizado. Conflito de injustiça e desvalorização. Verdade, pai, não estou me sentindo tão bom. Lembra, o João Fonseca, que é o tenista, está perdendo uma tarde. Ganhou 3 campeonatos maravilhosos esse ano e agora perdeu 3 seguidas. Mas ele não deixa de ser o João Fonseca. Ele não deixa de ser quem ele quer, mesmo na derrota. Então, quando você perder qualquer batalha, você continua sendo você mesmo. Então, nunca se sente desvalorizado. Nunca fique abaixo das pessoas. Que normalmente, quando você tem dor no ombro, está ligado à desvalorização. Essa pessoa, ou esse homem que sente isso, normalmente, vai ter o quê? Melasma no rosto, fobia social. É uma pessoa que não é coerentemente pública, surta com facilidade, sai da casinha, faz barraco e depois fala, você viu? Eu falei, claro, porque realmente um povo tinha que ouvir isso. Todo mundo achou você ridículo. Por isso que muitas vezes centre-se, fala claramente, fala fundamentado. Muitas pessoas falam com razão sem fundamentação. Isso gera normalmente esse conflito mascarado
do teu eu interno, agora que eu sou poderoso, eu posso mandar em tudo. Posso falar uma coisa para você? Que eu falei agora nisso? Você não manda na respiração, não manda no sistema endócrino, não manda no sistema digestivo, você não manda nada em você. Você é um ser natural da natureza. Se você não tiver harmonia com você, o teu corpo adoece. Ontem, uma coisa muito bacana que aconteceu, o rapaz falou assim, eu falei assim, você tem dor no pescoço? Ele falou, não tenho dor no pescoço. No ombro também não. Mas eu falei, você tem problema onde hoje? Daí ele falou, eu tenho problema no duodeno, tenho problema de tireoide, tenho problema nas cordas vocais, tenho problema de respiração. O que aconteceu? Como ele tinha dor no pescoço e ele não olhou a dor no pescoço, que é cervical, essa dor vem para os órgãos que fazem parte da tua cervical. Que eu já expliquei todos os órgãos que fazem parte da cervical. Então, quando você tem esse conflito, e veio para... Então, você tem que olhar para o teu conflito. E automaticamente você vai sair da sua dor, porque tudo é memória. Quando você acessa aquela memória que significa uma história, você fala, putz, eu não sabia desse conflito. Agora, eu compreendo que estou aqui, agora eu posso relaxar e seguir mais leve. Tá? Então, conflito entre a C6 e a C7. Conflito de oposição mascarada. Uma separação dolorosa, injusta. Naquela situação, muitas vezes, que a mãe dá em adoção ao filho, ou o homem casa com uma mulher, e essa mulher larga ele, e ele parece que vai morrer. Ou ele larga ela fala, acabou minha vida. Não, não acabou a vida. Se aconteceu isso com você, da separação dolorosa, porque um dia, lá atrás, você prometeu algo para alguém e não cumpriu. E essa pessoa nasce no teu sistema, nasce num outro sistema, vem para o teu sistema, se junta a você, daí ela fala assim, pela dor que você me causou, vou causar em você. Então sempre tem uma coisa muito legal que fala na Bíblia também. O que fala? Quer viver a dor da pessoa? Vai lá e vista as sandálias dela. Ela tem que viver a tua dor? Vista as suas sandálias. E erros equivocados não vai dizer que nós somos. Porque nós somos muito mais que esses erros equivocados que estavam no nosso genoma somente até hoje. Então permita de tirar esse peso camal. Então não adianta você fazer movimentos nos ombros sem resolver o conflito da cervical que está gerando aquele conflito de desvalorização, aonde muitas vezes é conflito. Você tem que baixar a cabeça em função de algo que eu não consigo ressignificar. Aquele marido, muitas vezes, que a mulher grita muito, ele vai ter dor no ombro. A mulher em casa, onde o homem grita muito, tira a identidade dela. Você não serve para nada. Mas se vocês se conheceram, ela era pura, limpa e perfeita. Daí vocês se envolveram. Daí no período da história, vocês tiveram os filhos, passaram a vida para frente, e hoje você vai ter conflito? Ou ela vai ter conflito com você? Lembre-se, se você está com alguém, tem um karma a ser superado. Daí você fala para mim, mas eu vou me separar porque vai ajudar no conflito. Não vai ajudar, você só vai aumentar as suas adversidades. Então vença as suas vicissitudes. Tá? Outra, uma coisa bem bacana que eu acho aqui, a mais importante de todas as vértebras, eu creio que seja a tireoide, a C7. A paratireoide, cotovelo, que é um amor não vivido, conflito de justiça, submissão, que se arrasta inconscientemente através do tempo. E isso causa muitas vezes conflito de perigo iminente, conflito de injustiça, abandono, expulsão. Está ligado muitas vezes àquela mulher que numa existência ela ficou grávida e ela foi mandada embora de casa porque envergonhou a família. Uma ancestral nossa, que está no nosso sistema muitas vezes, que é você ou que é aquele homem. Mas esse conflito pode ser do homem, também pode ser da mulher. Porque quando você, num passado, está lá na Bíblia, num passado, engravidasse uma mulher fora do sistema, o sistema familiar, para honrar a família, matava a mulher, matava você. Muitos casos, aquela mulher também era protegida pelos pais, mas matava aquele homem que envergonhou a família, e aquele homem até hoje não foi encontrado. Esse homem tem um problema seríssimo de tireoide e desvalorização, como uma mulher que se sentiu abandonada. O que acontece nesse momento? Eu não vou casar. Eu vou ter um caso específico com mulheres que não me conhecem, para mim não ser
assassinado ou ter aquela diversidade novamente. O que acontece com aquela mulher? Eu não vou ter filho. Porque se tiver filho, eu vou ser abandonada. Do que causa nessa mulher? Depressão, infecção urinária, dor no lombar e sensação de ficar sozinha. Porque se eu ficar com alguém, eu vou ver toda aquela memória. É aquela mulher que não quer ter filhos. Então você vê a complexidade de cada memória. Cada conceito que eu estou falando é um dos 100 conceitos das variantes envolvidos para cada um desses órgãos. Que está na cabeça, nos dedos, na garganta, na tireoide, olhos, nariz e o pescoço e os ombros. Para cada uma dessas tem variantes infinitas. Por isso que as terapias vidas recorrentes, ela entra com a memória da reprogramação bioemocional, entrando nos campos causais para apagar aquela memória que estava carcomida pelo tempo, onde estava trazendo para você uma autodesvalorização e você não estava achando o seu caminho. Então se permita seguir leve, se permita tirar peso dos seus ombros. Você fala assim, mas a cada quanto tempo eu poderia fazer minha constelação? Não, ao tempo que você quiser. É o tempo de sofrer, o tempo de curar, o tempo de plantar e o tempo de ceifar. Então, todo tem seu tempo. Mas tem pessoas que gostam de sofrer. Esse tempo, no ano passado, fiz umas constelações recorrentes de uma senhora que ela tinha uma religiosidade muito profunda. E na cabeça dela, se ela saísse das dores dela, ela não ia para o céu. Porque ela queria morrer como mártir. Eu sofri demais nessa terra. Você veio para a terra para superar as suas dores. Perfeito? Então se permita ser feliz. Permita-se entregar às mãos do Criador. Permita-se que você, habitando esse corpo, porque carne não fala, o que fala é o Espírito Santo que está em vós. Então agora, compreenda que você pode fazer muito mais por você mesmo, mais que todos os seres de luz do universo juntos. E o fato de você estar nessa existência hoje como uma pessoa do bem, não deixe isento das dores e nuances que você causou nos seus erros internos, nas vidas passadas, a quem quer que seja. Agora é o momento do passar a régua. O nosso planetinha está em transformação profunda. Glórias e vitórias a todos. E o resto é perfumaria. Agora é só dinheiro no bolso e muita saúde. Estou à disposição de vocês.